Estamos ao vivo. Terra é a nossa fono. Aí! Deu certo. Ai, desculpa, gente. Desculpa, Manu. Manu, eu sempre faço confusão quando é no celular. Eu estou acostumada a fazer tudo pelo computador. Agora deu certo. Tá me ouvindo? Agora deu. Oi? Você está me ouvindo, né? Ô, tô te ouvindo. Ai, obrigada. Desculpa, Manu. Desculpa todo mundo que estava aqui. Erros do Instagram. Nem nosso, não é não? Como você tá aí, Fernanda? Tudo ótimo, e você? Nossa, aqui eu vou te falar uma coisa. Aqui em Lavras está um frio que, nossa senhora. Apesar que hoje deu uma esquentadinha, sabe? Mas pelos outros dias, nota, tá dando um frio, frio, frio. Aqui tá gostoso. Tá um friozinho agora à noite, mas de dia tava gostoso. Ah, mas aqui, nota, um frio. Aqui, começamos agora a nossa live. Eu quero te falar que você é uma inspiração para mim. Nossa, você deposita, eu deposito todas as minhas fichas em você porque você é guerreira, assim, é guerreira mesmo, sabe? Porque a gente fala com os outros pedem pra gente ter paciência, quem é avessistas, né? Mas uma fono com total paciência que você tem, nossa, nossa, não tem par mesmo, sabe? Acho que é a minha inspiração. Manu, eu vou te dizer uma coisa. Desculpe que eu te chamo de Manu às vezes, que eu tenho Nada. uma neta Manoela e é Manoela e ela é Manô, então eu sempre confundo. Mas Manu, você que é guerreira e você que é minha inspiração. Porque, olha, uma pessoa jovem como você, superando as sequelas, tendo um canal de YouTube maravilhoso, com Sim. mais de 1.000 inscritos, uma criatividade absurda, sempre fazendo vídeos novos. Você é minha inspiração, sabe? Aliás, eu quero que todo mundo que esteja ouvindo aqui saiba disso, sabe? Visitem o canal da Manu, porque é maravilhoso. Manu Rabelo, ela tem, eu não sei como que ela arranja tanto assunto para falar. Sempre ela está com vídeos novos, com coisas novas, e assim, superando as sequelas do AVC, que eu sei que são difíceis, né? Não é fácil. Está falando super bem, ninguém diz que você teve afasia, porque você fala muito bem. Você imagina eu, guerreira. Guerreira é você. Eu só tenho paciência porque é a minha natureza. Eu adoro o que eu faço, adoro colocar linguagem nas pessoas, enfim, mas a guerreira aqui é você, não sou eu, não. Quando você fala assim, você fala com todos nós, com vocês, do Avessistas, e eu sei falar bem. Agora, quando me coloca no meio das pessoas normais, aí eu não falo bem. Você fala muito bem, porque eu já falei muito com você. E olha, não Eu existe gente gostei disso. normal. Você é minha inspiração. Obrigada, Manu, obrigada mesmo. E olha, já dizia, né, o Nelson Rodrigues, de perto ninguém é normal. Então, ninguém é normal. Cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua forma de expressar, tem pessoas mais fluentes, tem pessoas menos fluentes, mas você, ninguém diz que você tem afasia, você fala muito bem. Mas quando eu vou falar palavras maiores ou definir um texto muito grande, aí eu tenho afasia. Mas é ansiedade, e a ansiedade atrapalha muito, você sabe disso. Sim. Com certeza, ansiedade mesmo. Uhum. E eu tenho certeza que se você estiver falando com as paredes, estiver falando com o cachorro, estiver falando para você mesmo bem tranquila, você
fala fluentemente. Ai, É ou não é? que bom! Ô, Fernanda, então vamos à sua live, né? Você, não, você é formada em fonoaudiologia há muito tempo. Me Muito. conta como que é isso. Então, ano que vem eu vou fazer 50 anos de formada. 50 o ano que vem. Ó, Eu me formei em 74. Olha que tempo antigo, Jurássica já. ó, 50 anos de formada. Então, assim, eu tenho contato com fonoaudiologia há mais de 50 anos, porque eu entrei na faculdade em 71, já fez 50 anos que eu tenho contato com a afasia, com a fonoaudiologia. E assim, não fui eu que escolhi essa profissão, a profissão me escolheu, sabe? Ela me escolheu e falou: olha, essa daqui vai ser fono. E eu me lembro que eu tinha umas amigas que falavam assim: será que eu vou ser fono a vida toda? Eu falava assim: eu vou ser fono a vida toda. Eu falei: eu vou, porque assim, é o que eu nasci para fazer. Eu gosto muito. sabe bem, você instrui, incentiva a pessoa a falar o que ela, o cérebro pensou, mas a boca não foi apta de falar tal palavra. Mas se você não, você calma, espera, espera, você vai falar. Nós temos uma hora mesmo, ou você é incrível. É isso mesmo. Por que você resolveu trabalhar com afasia? Porque, olha, mesmo dentro da fono, nós temos muitas especialidades. Eu sempre achei que, assim, a parte neurológica era muito mais interessante, a gente saber o cérebro humano e tal, é muito mais interessante do que você ficar fazendo uma coisa motora. Eu sou uma pessoa meio desajeitada, meio, você vê que confusão que eu fiz agora com o celular? Eu sou desajeitada com as coisas, desajeitada com as mãos. Então, assim, eu trabalhar com essa parte de motricidade, ou mesmo voz, eu acho muito bacana quem trabalha com isso, eu acho muito bacana. Mas eu queria, assim, uma coisa bastante desafiadora. Não que as outras áreas não sejam desafiadoras, todas elas são, mas eu queria trabalhar com o cérebro humano, sabe? Assim, eu queria, assim, trabalhar com linguagem. Antes de ser fono, quando eu estava no colégio, eu era professora de português, então, e de inglês também. Então, eu dava aula particular. Eu comecei a dar aula particular muito cedo na vida, porque eu era boa de inglês e de português. Então, eu sempre gostei de ensinar, eu gostei sempre de educação e eu gostei sempre de linguagem. Tanto que eu gosto muito de escrever. Eu sou escritora também. Eu tenho muitos Exato. livros publicados, além dos de fono, dos manuais, né, que acho que a maior parte das pessoas de fono conhecem. Além dos manuais, eu tenho um romance escrito, eu tenho Gente, livro de contos e eu não crônicas, sabia. eu tenho Não sabia. livro de contos infantis. Então, eu gosto de criar, eu gosto de linguagem, e sempre me desafiou muito saber, assim, como é que a linguagem é formada, para a gente aprender uma língua estrangeira, o que o cérebro faz. Então, eu sempre achei a afasia uma coisa, assim, encantadora para trabalhar com isso, né, para reabilitar. E desde que eu, sei lá, que eu era adolescente, eu sempre tive essa vontade de reabilitar a linguagem das pessoas. Eu Tá. tenho um caso familiar, né, uma coisa que também me impulsionou para isso. O meu pai era médico e ele, muito cedo na vida, ele teve doença de Parkinson e ele também perdeu a capacidade da linguagem, não só a voz dele, mas da linguagem também, né, à medida que a doença foi progredindo. Então, eu era adolescente nessa época, né, e a coisa que eu mais queria era reabilitar a linguagem do meu pai. O meu pai fez fono, tal, mas depois quando eu era estudante e tudo, mas eu sempre... E o meu pai era uma pessoa muito culta, então ele sabia muita coisa, ele, né, tinha conhecimento de literatura e tal. Então, essa parte de reabilitação de linguagem sempre fez parte da minha vida, mesmo antes de eu ser fono. Que legal, Então, que tem legal. isso também.
Deixa eu ler aqui. A Silvana mandou boa noite para você. O Marcos Caete mandou boa noite também. O Kleber Cardoso mandou boa noite. Deus abençoe. O Kleber Cardoso mandou Deus abençoe. Nossa, muito obrigada, pessoal, por vocês estarem me assistindo aqui. Muito bacana vocês. Silvana da Ser em Cena, Kleber também, Marcos, muito prazer em ter vocês aqui. A César Jorado, que é a Fabíola, que mandou boa noite. Aquela que você fala que é muito bonita. A Fabiana. Não, né? Isso aí, A Fabiana. Fabiana. Boa noite, Fabiana, também. Eu estou vendo que alguém escreveu aqui, estou na Ser em Cena, pretendo um dia conversar muito melhor, igual a Manu. Ela é incrível, quem sabe a plasticidade do cérebro. Quem foi que escreveu isso que eu não consigo ver o nome? Você consegue ver ou não? Peraí, deixa eu chegar aí. A Vida de Nós Quatro, que é a Kelly, mandou assim, você está falando muito bem, Manu. Obrigada. O Além Carlo queria muito ficar igual ao Manu. Ela conversa muito. Eu estou na cena, eu pretendo pagar essa luz, eu pretendo um dia conversar muito melhor, igual a Manu. Ela é incrível. Que é para plasticidade do cérebro fique bem. Eu acho que depois que eu comecei a tratar com a Fernanda Papaterra, meu desempenho de falar é outra coisa. Mas e a sua vontade e a sua garra, Manu? Sim, Não sim. estou dizendo que as outras pessoas não tenham. Todo mundo, né? Meu Deus do céu, todo mundo acho que quer o que eles mais querem na vida é conseguir falar bem, eu sei disso. Mas, assim, o empenho, a garra, lógico que cada pessoa tem um jeito, cada lesão é uma lesão, a extensão da lesão, etc. Então, existem diferenças individuais. Mas eu sempre digo o seguinte, que assim, o prognóstico para a afasia, lógico, extensão da lesão, local da lesão, etc, etc. Mas a vontade, né, Manu, conta muito, muito. Porque hoje em dia, conversar, aí que eu estive pensando, né? Conversar com o cachorro, que seja. Nossa, mas conversar, colocar para paredes, com as paredes. Oi? Com as paredes, não precisa nem ser com o cachorro, quem não tem cachorro. Conversa com as paredes, fala. Você quer falar e não consegue. Tem que haver um jeito de poder falar. Por isso que a Fernanda formou há tanto tempo e fonoaudióloga. Porque, nossa, é uma garra, é muito bom falar. É muito bom. E a gente só aprende falando. A Sim. gente só treina falando, não adianta. Às vezes a pessoa quer ficar quieta, ou o pessoal fala, não, você teve AVC, você tem que descansar. Tem que descansar nada. Tem que ir para a luta e falar, e andar, e mexer o corpo, igual você faz. Você é incrível. A Sérgio Orato mandou assim, pelo amor de Deus, César, você é maravilhosa! Obrigada, Fabiana. Obrigada. Imagina. A Glaucia mandou assim, você é incrível. O Fernando mandou parabéns. Gente, esse pessoal que é incrível, vocês que são incríveis, meu Deus do céu. Você é incrível. A Fabíola, qual é o nome dela mesmo? Fabiana. Fabiana, não sei porque eu coloco na minha cabeça que é Fabíola. Oh, meu Deus do céu. Fabiana, não aparenta a idade que você
Faço. Isso que você Obrigada. fala com você. É que os filtros enganam, né? Ó, a Celeste mandou boa noite, Fernanda. Boa noite, Celeste. Boa noite, Gabi. O Fernando mandou eu. A Celeste mandou Gabi Serencena. Manda boa noite. Manda boa Obrigada, noite. viu? É a Gabi da Serencena, Celeste, a mãe dela. Muito, muito bem-vindas essas pessoas, nossa, presencial na Serencena. E olha, já mando um recado para todo mundo que não for de São Paulo, né? Serencena presencial em São Paulo, nós vamos ter a nossa peça, depois não sei se você vai perguntar, mas quem não for de São Paulo e quiser fazer fono comigo online, toda quinta-feira às 10 horas, sejam todos bem-vindos, gratuitamente, etc. E nós temos gente, né, Manu, do Brasil todo. Brasil todo mesmo. A Fabiana mandou para mim assim: Fabiana! O Éder mandou assim: boa noite, Fernanda, que Deus te abençoe. A Celeste, boa noite, Manu. Henrique, boa noite a todos. Renato, boa noite. A Celeste, Manu, a Gabi quer conversar com você. Com certeza. A E vai conversar Gabi é muito. uma graça de pessoa, uma graça. Ela tem 20 anos agora, teve AVC há 2 anos, uma graça linda menina, e ela vai fazer psicologia. O sonho dela é fazer psicologia e ela vai fazer. Porque todos nós vamos ajudá-la, né? Claro. A Glaucia, quero muito ver e falar com você. Para você, Fernanda. Lógico. Eu converso bastante. Daniela fala. Aqui, a Paula Maia. Eu faço Serencena há 13 anos. A Paula é nossa atriz, assim, do coração. Meu Deus, ela é uma super atriz, a Paula. E vai estar em cena agora no domingo que vem. Você vai me perguntar do teatro ou não vai, Manuzinha? Você já está falando pode falar agora, então. Tá bom. Então, gente, é o seguinte, o teatro, quer dizer, o Teatro Diafásico se chama Ser em Cena, foi fundado há mais de 20 anos, começou com um grupo pequenininho no meu consultório, e aí foi crescendo, 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 hoje está bem formado com muitas pessoas, tem ajudado muita gente e todo final de ano a gente faz uma peça. Só que como voltou presencial muito tarde no ano passado, né, voltou lá por abril, maio e tal, não deu tempo de preparar a peça. Então a peça que se chama, esse é o nome da peça, Antes da Estreia, vai ser o espetáculo, né, vai ser realizado neste domingo agora, dia 2, às 17 horas. Vocês me desculpem porque eu andei falando que era 18, mas não é 18, é às 17 horas, e são 48 pessoas com afasia que estão no palco participando desse espetáculo. Com a direção da Elisa Band, que é diretora de teatro, o Nicolas Waba, que é um ex-afásico, né, que também toca a Ser em Cena, né, fundador da Ser em Cena junto comigo, e todos os atendimentos são gratuitos. Essa peça tem, né, para quem, né, quiser comprar o convite, né, o convite é pago, são R$30, quer dizer, nada muito, muito caro, que é para ajudar a Ser em Cena, porque a gente vive de doações, porque e patrocínios, né, porque as pessoas que participam não tem nenhum custo para quem participa. E eu sei que a Ser em Cena tem ajudado muita gente, ajuda muito a gente, porque a gente vê a evolução das pessoas. Por que surgiu a Ser em Cena? Porque naquela época, há 20 anos atrás, depois, Manu, eu quero até que você me pergunte como é que era a fono na época que eu me formei, há 50 anos atrás. Mas há 20 anos atrás, também, e hoje também é meio assim, quer dizer, hoje tem muita coisa, né? Principalmente na
conscientização de afasia, tem muitas campanhas, muitas coisas. Mas, assim, a ideia era exatamente essa. Uma pessoa com afasia, ela vai até um consultório, um hospital, ela volta, ela vai até uma instituição, ela volta. A ideia era fazer um lugar onde a pessoa se sentisse fora de ambiente de clínica hospitalar ou de reabilitação, um lugar gostoso que ela pudesse socializar com pessoas que tiveram o mesmo problema, pessoas alegres. E eu sempre falo, quem não gosta de um teatro? Quem não gosta de um palco? Quem não gosta de representar? E o teatro, ele ajuda a pessoa a se soltar, a não ter medo do ridículo, a falar palavras com várias entonações, né? Soltar emoções e tudo mais. Então, e ainda mais com, né, com a peça, né, com a realização da peça, é uma festa. A gente realmente curte e todo mundo esquece lá que tem afasia. Cada um ajuda o outro, cada um fala o que pode, ninguém expõe ninguém, sabe? Não é assim, ai, coitadinho, ele só consegue falar isso. Não, cada pessoa, né, se expressa, né, como pode, e a gente, né, os diretores de teatro fazem uma peça para, né, não expor ninguém, assim, ao ridículo nada, de jeito nenhum, e ninguém é tratado como deficiente ou menos do que ninguém, somos atores, tanto que a gente chama lá o pessoal de aluno. Ninguém fala assim, é o paciente. Não, é aluno de teatro. E a reabilitação é feita pela arte dramática. Então, está todo mundo que for de São Paulo convidado ao Teatro Sérgio Cardoso, às 17 horas no domingo que vem. E o que aconteceu durante a pandemia? A gente não podia se encontrar, certo? Foi uma tristeza, todo mundo confinado nas suas casas, né? Foi horrível. E aí, para não deixar esse pessoal isolado, a gente teve a ideia de fazer encontros no Zoom. Inclusive, a gente chegou até a fazer um espetáculo online, que obviamente que não substitui o outro, mas que nós fizemos. Né? Ai, como chama? Odisseia... Odisseia da Espera. Da Espera. Sim, sim. Não, é muito... Está no YouTube, para quem quiser ver. Odisseia da Espera, Ser em Cena, Teatro de Afásicos, no YouTube. Mas, assim, óbvio que não substitui uma coisa presencial. Mas aí, como a gente começou a ter a reunião pelo Zoom, começou a entrar gente do Brasil todo. E foi aí que eu conheci a Manu. Aí, porque a Manu é de Belo Horizonte, senão eu não teria conhecido. Lavras, desculpa, eu sabia que era Lavras. Eu sei que é Lavras, desculpa, foi um ato falho. É Minas, né? Lavras em Minas, inclusive eu já fui para Lavras, e para Campo Belo também. Um dia eu te conto o que eu fui fazer lá. E aí é o Edmundo, que ele é de Belo Horizonte, eu fiz confusão. Aí eu comecei a conhecer gente de tudo quanto é canto, e a gente ficou durante uns 2 anos e meio fazendo os encontros pelo Zoom. Só que aí acabou a pandemia. E aí o pessoal da Ser em Cena falou assim, bom, a gente não tem condição de fazer o atendimento presencial e online. Aí eu peguei e falei assim, e as pessoas? E aí o pessoal falou, olha, a gente não tem tempo hábil para fazer. Aí eu peguei e falei assim, deixa comigo. Eu continuo por minha conta a fazer os atendimentos pelo Zoom. Eu não vou largar as pessoas que, meu Deus do céu, que eu já conheço, que já, sabe, quem quer faz, quem não quer não faz. Mas aí eu falei, não, eu vou continuar. Então, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, tem um encontro comigo, quem puder assistir, né, gratuito. Assistir não, participar, não é assistir, é participar, e a gente faz uma fono online. É mais um bate-papo, todo mundo conhece todo mundo, ninguém fica com vergonha de não conseguir falar, se alguém não consegue, a gente ajuda. Como eu sempre falo, né? A minha frase, está todo mundo no mesmo barco. Um rema um pouco, o outro cansa, o outro rema depois, o outro ajuda o outro, e essa ajuda mútua é muito bacana, porque você vai... a pessoa que ajuda também, ela sente que ela pode ajudar a outra pessoa, né? Porque ela sabe como a outra pessoa está se sentindo.
Então, Exatamente, porque, por exemplo, uma hora sei lá por que, eu esqueço uma palavra que era para responder uma pergunta. Aí alguém lá lembra, alguém está tá te assistindo, aí fala assim, tal coisa. Ah, eu falei, isso. Então, aí nossa, isso é uma verdade assim, não, que não tem nem como falar, porque isso sim. nossa, é muito bom a gente poder ajudar. Quem ajuda também se sente muito bem. Você sabe que tem um caso na Serencena, muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, né, na Serencena presencial, porque não tinha nem online naquele tempo, tinha um paciente que ele era muito deprimido. E ele, assim, ele só ficava com cabeça baixa e ele não falava com ninguém, ele ficava, sabe, se sentindo a última das criaturas, porque ele estava com afasia. E ele, sim, ele não é que ele não falava nada, ele falava, mas ele queria falar melhor do que ele falava. E aí nós fizemos um exercício que era assim, porque tinha umas pessoas nesse grupo que falavam quase que nada, assim, não conseguiam nem articular nada. E a gente fez uma brincadeira que era para a gente falar coisas com entonações só usando a palavra pão. Então, a gente falava assim, ficava todo mundo em roda e um falava assim para o outro, pão, pão, pão. O outro falava, pão, 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 pão. E o outro, pão, pão. Pão, 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 pão. E tinha uma senhora que não conseguia falar o pão. Aí este homem, né, que estava deprimido, ele conseguia muito bem falar pão. Aí ela falava não tão bem quanto ele. Aliás, ela não falava nada e ele já estava falando super bem, mas ele era o deprimido. E ela tentando. Ele se levantou, ficou na frente dela e falou assim, faz assim, ó, pão. E ela tentou, ele, ó, pão. E ela tentou como se ele fosse o fono. Ele, pão. De repente, ela falou, pão. Aí ela falou assim, ele, o deprimido, falou assim, ela falou pão. Ele ficou tão feliz que ele começou a chorar porque ele ajudou a outra a falar. E desse dia em diante, ele nunca mais faltou, porque antes ele ia, não sei o quê, e ele nunca mais ficou deprimido. Ele, assim, os familiares dele diziam assim, que ele ficava falando assim, já é dia de ir, já é dia de ir, e tal, e aí ele não perdia por nada. Porque ele sentiu que ele podia ajudar alguém que estava precisando mais do que ele. Você tá falando aí que ele começou a chorar. Eu aqui também comecei a chorar. Porque isso mesmo que você está falando. A gente tem uma gana de ajudar o outro. Porque todo mundo está no mesmo barco. Está no mesmo barco, um rema, o outro está todo mundo ali. Mas você sabe que no presencial a gente tem isso, né, de auxiliar e todo mundo já se conhece, né, porque está toda semana ali, né, em roda sentado e as pessoas sabem, as que têm mais dificuldade, as que têm menos dificuldade. E você sabe que quando uma pessoa consegue falar uma palavra, todo mundo aplaude. É muito lindo, é muito bonito. Não sabia disso. Nossa, é muito bonito. O presencial, assim, ele não substitui o online, mas o online é muito bacana porque permite que pessoas, né, do Brasil todo participem, né? Senão não teria conhecido você, não teria conhecido tanta gente, né? Tanta gente bacana, nossa, pessoas muito bacanas. A Carla Floreira mandou. Boa noite. Conheci a doutora Fernanda virtualmente há um ano atrás, no meu total desespero, quando meu esposo sofreu um AVC. Sou de Porto Alegre. Ela é incrível. Deus a abençoe sempre. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, eu Paula, lembro sim, eu lembro. a Paula mandou maravilha. O Alen Carlos, só para saber, meu nome é Aline Alencar. Aline Alencar. Fiz em cima aí Alen Carlos, só que eu sou de Serencena, tive ABC
em janeiro de 2023. Ah, é a Aline. É a Aline. Tenho afasia. Não sei. Ama Fernanda Papaterra. Tem exercício aqui. Aline! Aline. É porque quando você falou Alen Carlos, eu pensei que eu não sabia que era ela. Aline. Maria Oliveira mandou boa noite, Fernanda. Alessandra César. Olha, quando eu fiz uma live com você, eu já falei com você sobre como faz bem. Gosto de falar com o público. Parabéns. Oh, que bacana. Oi, Maria, querida. Maria Oliveira, um beijão para você. Saudades de você. Uma pessoa muito bacana também, que também venceu sequelas de AVC, assim, de uma forma maravilhosa. A Maria, ela anda de bicicleta, né, Maria? Ela anda de bicicleta, mesmo com a hemiplegia direita. Tem vídeos dela andando de bicicleta. E, assim, grandes superações. Outra guerreira maravilhosa. A Glória Fono Oliveira mandou. Fernanda, meu paciente, quando tinha TQT, ele parecia entender o que falava. Agora que tirou a TQT, ele está mudo. Não conseguia entender, emitir nada. O que pode estar acontecendo? Peraí, eu não entendi. O que ele tirou? APP? Ele tinha APP, é isso? TQT. Fernanda, meu paciente, quando tinha TQT, parecia entender o que eu falava. Agora que ele tirou a TQT, ele está mudo, não consegue emitir nada. O que? A traqueostomia, talvez? Traqueostomia, talvez seja a traqueostomia. Faz o seguinte, manda um WhatsApp para mim e quem que é que fez essa pergunta? Peraí. A Glória. Não, peraí. A Glória Fono Oliveira. Tá. Então, Glória, manda um WhatsApp para mim, porque, assim, eu preciso saber uma porção de coisas para poder responder essa pergunta. Se é traqueostomia mesmo que você está se referindo, eu queria saber, assim, como é que você sabe que ele estava compreendendo, né? Você fez testes de compreensão, etc., porque, enfim, tem 1000 variáveis aí para eu responder para você. Me manda uma pergunta com mais detalhes e aí eu posso te dizer, tá bom? Eu aguardo, Glória. Muita história para contar ali, mas eu também tenho minha história para contar aqui. Tá. Então vamos contar a história. Como era o atendimento de afasia na década de 1970? Quando você se formou, né? Nós já sabemos que você se formou em 1974. Isso, entrei na faculdade em 71, então em 74, né, como era o atendimento no final da década de 70, que, aliás, para quem é fono que está me ouvindo, a nossa profissão não tinha sido nem reconhecida, nem regulamentada. Nós só fomos colar grau em 81. A profissão era técnica, não existia em Brasília nada, não existia a profissão, mas a gente se formou e trabalhava assim mesmo, porque alguém tinha que trabalhar. Bom, era um desastre. Por quê? Porque, primeiro, só tinha praticamente fonoaudiologia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Exato. Nos outros lugares não tinha. Então, assim, o que fazia quem precisava de fono nos outros lugares? Nos outros estados, nas outras cidades. Cidade de interior de São Paulo também ninguém. Quanto muito se achava naquele tempo, né, na década de 70, uma fono que trabalhava na CD, porque você falava assim, eu sou fonoaudióloga. Ah, você ensina crianças com troca de letras. O pessoal achava que fono era isso. Né? Ninguém nem tinha ideia. Se hoje o pessoal não sabe o que fazia, imagina naquele tempo. Agora, por que eu botei as mãos na cabeça? Porque, infelizmente, não quero falar mal de colega nem nada, mas cada um dava o que tinha, né? Não tinha formações boas, né? Não tinha nem feito nada. O pessoal usava cartilha com adultos com afasia, e que eu sempre abominei, eu sempre achei um horror,
Porque um adulto, culto, profissional, etc, etc, você vai dar uma cartilha para ele, babebi bobu, por mais que você tenha que começar de um básico, de uma letra, tal, mas não usa cartilha, não usa material infantil, sabe, figurinha, desenhinho infantil. Você pode usar uma coisa neutra. Hoje, por exemplo, eu uso fotos, eu uso um material neutro, eu não uso nada de, sabe, nem eu vou falar uma palavra que vocês não sabem nem o que é. Aquelas coisas rococó, sabe? Aqueles decalcomania. Decalcomania eram aquelas figurinhas assim, bem infantilzinhas. Mas o pessoal usava isso. Acho que ninguém mais sabe o que é Eu decalcomania, né? sei. Eram uns adesivos. Hoje chama adesivo. Você conhece isso, Manu? Conheço. Mas é uma coisa assim, sabe aqueles gatinhos assim de criancinha? Eu falei, gente, não pode usar isso com adulto, porque Não, isso subestima a inteligência do adulto. A pessoa que é afásica, ela não é porque ela é afásica que ela perdeu a inteligência. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então tem que ser coisas neutras mesmo, e para que a pessoa, né, não se sinta, sei lá, diminuída. Então, infelizmente, naquela época era tudo assim, era gente que trabalhava com criança, que de repente, né, não tinha formação nenhuma, ia trabalhar com um adulto, usando esse tipo de material, e uma coisa que, infelizmente, até hoje a gente ainda encontra, aquela pessoa que só porque a pessoa é afásica, a pessoa fala alto, e fala assim, tudo bem, exato. seu João, tá tudo bem, como se fosse criança. Como se fosse criança ou surdo ou retardado, sabe? E as pessoas não sabem, as pessoas acham que quem não fala bem não pensa bem. Isso não é verdade. A gente tem que tratar o adulto como um adulto que ele é, né? É Então, uma naquele tempo era 1000 vezes pior. Você não imagina como que era. Assim, ninguém sabia nada de nada, ninguém entendia nada de nada. A gente não tinha um livro em língua portuguesa naquela época. A gente tinha nossa, que um livro. Não tinha nenhum livro de fono, nenhum livro de fono quando eu me formei. A gente pegava uns textos americanos, quem sabia inglês traduzia e a gente passava aquilo no mimeógrafo e distribuía para a classe. Nossa. É, Hoje, pelo... ontem estava conversando com o Fernando em live e a Anne, esposa do Fernando, me falou uma coisa que eu achei interessante. Ela, é, ela soltou o seguinte: a pessoa fala para você, você já está pensando, só que a boca não consegue traduzir. Aí ela perguntou assim: será que nessa hora alguém do meio, passa você para trás? Eu falei: olha, eu acho que para mim não vai passar, não, porque eu sei o que eu tenho direito. O Fernando também falou que, lógico que não, porque ele sabe também que tem o direito. E eu tenho essa pergunta para fazer para você. Será que alguém acha que vai passar a fase para trás? Olha, infelizmente, tem gente que não consegue entender o que é o afásico, o que é a afasia. Eles acham, como eu disse anteriormente, que quem não fala bem não pensa bem. Isso não é uma verdade, mas tem gente que acha. Então, cabe à pessoa, cabe a quem tem afasia, e se impor e falar: não, espera aí, como a Paula Maia faz? Espera aí, ó, eu tenho dificuldade, mas a pessoa tem que se impor. E como você se impõe, Manu? Se você não tivesse se você não tivesse essa garra toda, você não ia ter um canal no YouTube, você não ia fazer entrevista com as pessoas. Então, assim, você tem que, mesmo que, né, você erre, você não erra, você fala muito bem, Ah, mas mas uma outra pessoa, mas eu uma erro. outra. Eu não vi você errar, você não erra nada, mas passa despercebido completamente. Mas se uma pessoa, por exemplo, ou mesmo o Fê, né, que eu conheço bastante, o Fê elabora muito bem, o Fê tem uma linguagem muito boa, mas a parte motora dele não obedece tão rápido quanto o pensamento dele. Ele é jovem, ele pensa super rápido, mas e o Fê é legal porque ele consegue se acalmar e elaborar e fazer. Mas assim, se alguém
torcer o nariz, ou quer dizer, sabe, revirar o olho e dizer, pô, tal, cabe a ele, e ele sabe fazer isso, porque ele tem uma personalidade boa, de se impor e falar não. Agora, o que a pessoa não pode é se fazer de coitadinha, e se fazer de vítima, ai, que não pode, né, pedir ajuda. Não, a pessoa tem que ter autonomia, independência e partir para a luta. Mas é a gente que tem que dar o respeito. É a pessoa com afasia que tem que se impor e dizer não. Sim, com certeza. Como que foi? Como que você teve a ideia de escrever os manuais Papaterra? Fala um pouquinho dos manuais da afasia. Então, os manuais foi uma tentativa que deu certo de eu compilar todos os exercícios que eu tinha feito para os meus pacientes ao longo da minha vida toda. Por quê? Porque, como eu falei para você agora, quando eu me formei, a gente não tinha nada mastigado como tem hoje. Hoje, quem se forma tem, sei lá, não sei quantos mil livros disponíveis e tal. Na nossa época, a gente não tinha nada. Você tinha que fazer um teste. Você não acredita, Manu? A gente tinha que recortar figuras da revista, fazer um álbum articulatório para a pessoa apontar a figura, porque não tinha nada impresso. Em português, nada, né? Ou então a gente traduzia testes e tudo mais. Então, a gente, né, tinha que usar a criatividade da gente, e eu, né, eu sou desajeitada em umas coisas, mas eu sou criativa. E aí eu tinha muito exercício, e aí eu comecei a fazer os manuais Papaterra, que era uma compilação dos exercícios que eu dava para os pacientes. E aí me pediram, falou assim, por que você não faz uma afasia? Né? E aí eu fiz 2 volumes, eu fiz durante a pandemia os 2 volumes. E foi durante a pandemia que eu estava com o tempo mais livre, né? Porque eu não podia ir ao consultório, eu fiquei 2 meses e meio sem ir ao consultório. Depois do 3º mês eu comecei a ir, porque eu falei, bom, alguém vai ter que atender essas pessoas, aí eu fui. Mas eu fiquei tipo 2 meses e meio sem pisar no consultório, porque estava tudo fechado. E aí eu fiquei fazendo esses manuais, e eu acho que eles têm ajudado muita gente que estão num determinado nível que você pode estimular a linguagem deles. Por exemplo, tem muito exercício de múltipla escolha, então você fala para uma pessoa, mesmo que ela não tenha a linguagem adquirida como você já tem, graças a Deus, você dá 2 opções para a pessoa sabe, você não vai medir o conhecimento da pessoa, mas aí ela estimula para ela dizer a resposta correta. Então, eu fiz o nível 1, que é um pouquinho mais fácil, e o nível 2, que é um pouco mais elaborado, já quando a pessoa já tem uma linguagem melhor. E o manual amarelo, ele serve quando a pessoa já tem uma linguagem assim bem mais elaborada. Entendi. Entendi. Por que é importante detectar o mais rápido possível que uma pessoa está tendo um AVC? Isso é de fundamental importância e, infelizmente, Manu, tem muita gente, pessoas que são de outras áreas, que são cultas e tal, e que não sabem quando uma pessoa está tendo um AVC. Então, hoje em dia tem muita campanha informativa, tem muita gente que fala, né, aquele SAMU, né, que tem o S do sorriso, mas assim, para encurtar a história, é o seguinte, digamos que você está em qualquer lugar, mesmo um leigo, alguém que não entenda nada disso, você está num lugar qualquer e uma pessoa está passando mal e ela pode estar tendo um AVC ou não. Né? Pode ser outra coisa. Então, como é que a gente sabe que a pessoa está tendo um AVC? São 3 coisas básicas, porque numa delas a pessoa falha. Por exemplo, você pede para a pessoa estender os 2 braços para frente. Assim, estende os 2. Se um braço cair, pode correr para o hospital porque é AVC. Pode não ser AVC, pode até ser um tumor que esteja comprimindo o cérebro. Mas normalmente é AVC, porque o tumor, ele não faz isso da noite para o dia, sabe? Ele vai... Agora, o AVC é meio da noite para o dia mesmo, sabe? O início do AVC é sempre repentino. Então, botar os braços para frente. Um braço caiu... Aqui não dá para fazer aqui. Um braço caiu, corre para o hospital. Outra coisa... Pede para dar um sorriso. Se a boca ficar
torta de um lado, pode correr para o hospital porque é AVC. E a terceira coisa que é muito interessante é o seguinte, você pede para a pessoa fazer uma frase, mas não uma frase conhecida, uma frase da cabeça da pessoa e também não muito simples. Por exemplo, assim, o gato mia não serve. Uma frase um pouquinho maior, se a pessoa começar a embaralhar e não tiver dificuldade, pode correr para o hospital, porque é AVC. Então, são essas três coisas que o leigo deve fazer. Agora, por que é imediato? Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, não está sentindo bem, deita um pouco, vai dormir. Não, pode ser tarde demais, sabe? Tem que ser socorrido. No meu caso, aconteceu mais ou menos o seguinte. Eu tive AVC, fui de manhãzinha para o hospital, fiquei aí o médico me olhou, ele falou que era... Ai, meu Deus, como que chama? Qualquer coisa, mas não era coisa psicológica. Nossa, ele jura que ele falou isso? Não achou que era AVC, mandou deitar. Não, eu já estava desmaiada. Como que eu ia ficar deitando, né? E às 3h30, quando o neuro chegou, né? Eu fui para lá às 8 horas da manhã. 3h30 que o neuro chegou e viu que eu tinha o AVC. Então, e aí? O que a gente faz? Meu Deus, infelizmente, mesmo às vezes profissionais da saúde não conseguem identificar. Mas por que é importante? Porque existem procedimentos, por exemplo, no caso do isquêmico, é um entupimento, né? O hemorrágico é uma hemorragia, o isquêmico entope, certo? Então, existem procedimentos para você desentupir aquilo. Então, quanto mais rápido, antes de lesar, quanto mais rápido, pode não deixar sequela nenhuma. Então, não pode, assim, vamos descansar para ver o que acontece. Né? Tem que ser muito rápido. E essa parte de bagunçar as palavras, isso é muito comum. Eu tenho visto em muitos casos de pacientes, o primeiro sinal do AVC é a pessoa começar não a falar enrolado, mas a não falar coisa com coisa. Falar uma coisa completamente sem nexo. Eu tive um caso de um rapaz que estava voltando com um amigo da praia e, de repente, os dois eram muito amigos. E um deles começou a falar um negócio completamente sem sentido, assim, tipo... tem uma girafa na geladeira, em cima do telhado. Começou a falar assim, não era fala enrolada, mas não fazia nenhum sentido o que ele dizia. E o amigo falou, o que você está falando, é brincadeira? E ele percebeu que não era brincadeira. E ele continuou a falar um monte de nonsense, assim, nada fazia sentido. Ele catou o amigo, levou para o hospital, era um AVC. Não tinha mais nenhuma, e jovens, eles eram jovens. Acho que ele tinha tomado muito sol na cabeça, não sei o que tinha acontecido, mas assim, às vezes quando a pessoa toma muito sol, principalmente no inverno, ela pode meio que bagunçar um pouco. Ela pode ter até um AVC transitório, já vi vários casos. Mas assim, óbvio que tem que ter outros sinais, né? Quer dizer, outras predisposições e tal. Não é toda pessoa que toma sol na cabeça, senão estava todo mundo com AVC. Mas assim, ele percebeu porque o amigo não dizia coisa com coisa e ele viu que não era brincadeira. Então, assim, não tinha nada motor, a fala não estava embolada, arrastada, nada, mas foi assim... E eu sei de muitos casos desses também. Sabe, uma vez assim, o cara estava dando uma palestra, no fim ele começou a falar umas coisas nada a ver, e eu sei que eu lembro desse caso, tinha um neurologista ali, eles deram uma disfarçada, chamaram o cara, e ele começou a falar uma coisa nada a ver, e era um AVC que ele estava tendo. Nossa Senhora! Então, isso também é um dos sinais. Então, é a fala, o sorriso e as duas mãos para frente. Uma caiu, é sinal de lesão cerebral. Como o leigo sabe que alguma pessoa está tendo um AVC? Você falou mais ou menos, né?
é por esses três sinais. Esses três sinais. Se a pessoa consegue sorrir normal, se ela põe os braços para frente, nenhum cai, e ela está falando bem, normalmente não é AVC, é outra coisa. Por que resolveu fundar o Serencena? Mas você já tinha dito, não é mesmo? Já. Eu resolvi porque eu vi o Teatro de Afásicos lá no Canadá e eu achei maravilhosa a ideia e resolvi trazer para cá. A ideia em si não foi minha. Eu assisti uma peça só feita por pessoas afásicas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa igual porque é maravilhoso. Eu chorava quando eu via a peça. E aí começou no meu consultório a ser em cena com meia dúzia de pessoas. E eram pessoas que eu convidei, assim, a gente se divertia muito, porque a gente fazia umas cenazinhas, uns esquetes, assim, e tem uma pessoa, que é o Sérgio, que ele está até hoje na Ser em Cena. Ele tinha tido AVC em 2001, ele fala muito bem. Você conhece o Sérgio? Ele está na... Então, ele foi um dos primeiros no tempo que era no meu consultório ainda. A gente nem tinha conseguido aquela casa. A gente tem uma casa bonita hoje, que a gente faz lá, mas antes era no meu consultório mesmo. Que legal! O Sérgio eu conheço. Conte um pouco da história dessa associação, você já contou. Conte coisas interessantes da sua carreira. Olha, eu acho que eu tenho muitos casos muito interessantes na minha carreira, muito interessantes, assim, coisas que se eu não tivesse visto, eu não acreditava. E por causa, assim, não dá para contar todos, né? E eu não sei se eu lembraria assim, do mais bacana de todos. Mas eu sempre digo que as pessoas que se recuperam são aquelas que querem se recuperar. Lógico que só a vontade não é o suficiente se a pessoa realmente tem uma lesão muito importante, mas a vontade é uma das coisas mais importantes, mais do que qualquer outra coisa como a idade do paciente. Às vezes o pessoal fala, mas a pessoa já está velha. Então, assim, nada como um cérebro jovem e nada como uma vontade férrea, sabe? Aquela vontade de querer. E para contar essas coisas interessantes da minha carreira, eu estou escrevendo um livro das minhas memórias de fono, que se chama Por uma Palavra, é o nome do livro. E o subtítulo é Memórias de uma Fonoaudióloga Apaixonada. Então, tem uns casos assim que você fala, meu Deus do céu, parece que não... Porque às vezes você fala assim, eu aprendi no livro, aprendi na faculdade como é que você trata, mas na vida real... As coisas não são assim. Então, eu estou escrevendo esse livro e tem muitos casos super interessantes. Então, aguardem o lançamento. Eu ainda não terminei de escrever. E vai ser esse ano que vem? Quando que já começou a editar? Não, ainda não está editado, não, porque eu tenho mais ou menos uns 18 capítulos escritos e eu preciso de uns 30. Eu tenho todas as ideias já, mas ainda não tive tempo. Eu não paro um segundo, Manu, você não acredita. Eu não paro um segundo. E eu estou escrevendo outro manual também, que vai ser lançado no Congresso de Fono. Então, tem esse manual. É que manual é mais rápido de escrever, mas essas minhas memórias é logo, e tem uns casos muito bacanas, sabe? Muito legais. De superação e... Enfim, né? Desde a época que eu entrei na faculdade, aí eu vou relatando uma porção de coisas, mas aguardem esse livro porque tem muita coisa lá bacana. A Gláucia mandou, algum dia eu vou conhecer o Sem Cena. A Herta mandou, meu esposo é afásico e ainda não fala, está trabalhando a compreensão e tenho fé que vai falar. A Herta é do Rio Grande do Norte. Um beijo para você, Herta. Ela é do Rio Grande do Norte. Isso. Ela mandou assim para você. Você é maravilhosa.
Obrigada, Herta, muito obrigada, muito obrigada. O esposo dela é jovem, não, e também o AVC é recente, tem muito para melhorar quando o AVC é recente. E Gláucia, espero você nascer em cena, você é de São Paulo, perto de Santo Amaro, um dia dá um pulinho na Ser em Cena para você conhecer, porque é muito gostoso. O Fernando da Anne, falou assim, teatro, ai! O teatro é demais, né, Fê? É a primeira vez que o Fê participa do teatro, porque na pandemia não teve peça, né? Nós já fizemos muitas peças. Desde 2002, 2003 até hoje, a gente fez um monte de peças. Eu não sei nem quantas, mas foi uma melhor que a outra. Foi muito gostoso tudo. A Daniele mandou que ela tem AVC há 7 anos. O Fernando mandou assim, Manu, pergunta para Fernanda o que é Lavras. O que eu fui fazer em Lavras? É. Eu não posso falar publicamente. Depois eu conto pessoalmente para vocês. A Fabiana, não. É Fabiana? É Fabiana, Fabiana. Ajuda as pessoas. É maravilhoso. É mesmo, viu? É maravilhoso. A Erta mandou, Fernanda, é maravilhosa. Me ajudou muito com meu esposo, que teve um AVC e tem afasia. Ela é maravilhosa. Obrigada. Gente, maravilhosa é você, Manu. Você, depois de um AVC, está aqui me entrevistando. Meu Deus, algum dia eu vou te entrevistar, viu? Um dia eu vou entrevistar você. Porque, olha, você ser AVCista e, assim, levantar essa bandeira de reabilitação, a maravilhosa aqui é você. Obrigada. Aqui, o Sérgio da Marie, finalmente com som para te escutar. Esse Sérgio é o Sérgio de quinta, às 6 horas? Como é que... Não, o Sérgio da Quinta é Sérgio Finocchiaro. Acho que não é esse. A Cíntia, eu tive a oportunidade de conhecer... Sérgio é Sérgio? Qual é o sobrenome? De Marie. Ah, não sei. Não é o nosso Sérgio. Mas muito prazer, Sérgio. Obrigada por estar aqui presente. Mas tem muita mensagem aqui, tem muita mesmo. A Gláucia, ainda bem que voltei a falar com Papaterra. Muito querida. A Cintia mandou, muito querida. Obrigada. Regina, que está a quintas 10 horas. Parabéns, Manu e Fernanda! Joelma, eu estou falando graças a Deus e a Fernanda! Ô, Joelma, que bacana. Porque, olha, nós temos, deixa eu falar isso, eu não sei até que horas você quer fazer a live, mas por mim, eu fico à vontade. Eu não sei se as pessoas, né, vão ter paciência de me ouvir mais, que já são 9 e pouco, como você que sabe, né, tá uma delícia a conversa, Manu. Mas deixa eu contar uma coisa, Nascer em Cena, você sabe, porque também no nosso online e tal, nós temos um lema que as pessoas com afasia, elas têm, mesmo com dificuldade, elas têm que repetir trocentas vezes por dia esta frase: estou falando cada vez melhor, estou falando cada vez melhor, porque isso vai entrando, sabe, no inconsciente e a gente vai acreditando, sabe, e aqui a gente vai destravando, né? Então, estou falando cada vez melhor, a gente repete isso tantas vezes quantas a gente conseguir por dia. É incrível mesmo, né? Como que isso é incrível. A Celeste mandou, Fernanda, você tem essência da sabedoria em entender o afásico. Parabéns. Obrigada, Celeste. Também depois de 50 anos trabalhando com isso, né? Se eu não entendesse... A Cíntia mandou assim, eu não tenho afasia,
Mas as pessoas acham que sou surda só porque sofri AVC. Gente, e nem quem tem a fazer, não tem ninguém surdo aqui não, gente. É porque as pessoas, sabe, meu Deus do céu, as pessoas precisavam se conscientizar mais, né? Por isso o mês da conscientização da afasia, as pessoas não sabem o que é afasia. Elas acham, sei lá o que que elas acham, e ficam falando alto com a pessoa. Não tem que falar alto, tem que falar alto para quê? Tem que falar alto, a pessoa não é surda. Exatamente. É, Sajorato Fabi? mandou assim. É, mandou assim. Eu me imponho. O Fê é muito inteligente. É mesmo, viu? Eu também acho. Não, vocês todos são incríveis, vocês todos são muito bacanas. É, a Kelly, do Vida de Nós Quatro, falou assim, falou tudo, Fernanda. Obrigada, Kelly. A Kelly é um amor também. O Fernando mandou maravilhosas. Obrigada, gente. O Luiz Alberto mandou assim, pico de pressão. Ele teve, acho que ele teve por causa do pico de pressão. Não é verdade? É possível, é possível. Mas Luiz Alberto está falando super bem. Nossa, Luiz Alberto, eu passo exercício para ele, ele me faz folhas e folhas de exercício. Ele é super aplicado, né, Luiz? Luiz é ótimo, está na Ser em Cena também, no presencial, e também no online também. Eu conheço de quinta, né? Às vezes, É, de quinta também. Nossa, assim, o esforço do Luiz é maravilhoso. O Sérgio da Mari, não sei, mandou assim, AVC é complicado. É complicado, mas não é fácil. Mais difícil também não é. A gente tem que ter vontade, né? Vontade de ir para frente, respirar e vai. A Celeste mandou assim, confundem com crise de ansiedade. Isso que eu estava falando. Eu estava no hospital, quando eu fui internada, né? Então, eu fui às 8 horas para o hospital, chegou lá, o médico falou, é crise de ansiedade. E me deixam lá. Meu Deus. Isso é... É que, assim, isso é uma coisa importante de eu falar também. Antigamente, na época que eu me formei, era só uma pessoa mais idosa que tinha AVC. Hoje em dia, tem muita gente jovem. E, às vezes, o pessoal vê assim, não acredita que uma pessoa tão jovem como você, Manu, vai ter AVC. Mas tem, tem. A gente sabe que tem. Eu mesmo entrevistei aqui comigo uma criança de 15 anos e ela teve AVC. Eu já entrevistei uma bebê que chama Manu, que nasceu com AVC. Então, assim, não há mais o que falar de que é idade. Longe disso. Mas antigamente era só a pessoa mais velha. Mas você vê, mesmo na Ser em Cena, tem muito jovem. Eu brinco, a idosa lá sou eu. Tem ninguém idoso, eu que sou a idosa lá. O Sérgio mandou assim, meu nome artístico é Sérgio Damari. Ah, Damari. E sou das quintas também. Da Mari. Mas o Sérgio é da onde também? Não entendi. Então é o Sérgio Finocchiaro. É o Sérgio, é o nosso Sérgio, então. Então é o nome artístico dele. Tá. Ó, a Carla, o que você sentiu, Manu? Eu vou falar menos para a Fernanda falar mais. Acabou. Mas olha, Manu, um dia eu quero entrevistar você, para você contar a sua história toda. E essa superação toda maravilhosa. Vamos fazer isso? Vamos marcar? Vamos sim. Vamos sim.
Então, olha, eu quero agradecer muito a você, Manu, agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com a gente. Vocês foram maravilhosos. Obrigado por todos esses elogios. E obrigada, Manu, por você me entrevistar, porque, olha, eu quero que você saiba, eu que admiro você. Ô, Fernanda, me fala uma palavra, pode ser bíblica, de Deus, ou uma palavra da profissão. Me fala uma palavra que remete à sua profissão. Amor. Se a gente não trabalhar com amor, quem somos nós? A gente precisa trabalhar com amor, porque sem amor não adianta se eu falar a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, então precisa ter amor à profissão, senão ia ser outra coisa. Sei lá, podia fazer qualquer outra coisa. Então, amor. Fernanda, muito, 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 muito obrigada por ter participado da minha live, viu? Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite, Manu, e obrigada por todo mundo que está aqui, que assistiu a gente até hoje. Até hoje, não, até agora. Até agora, né? Obrigada. Obrigada, obrigada.